argumento que eu acabei de apresentar contra a lista fechada, pudéssemos ter um sistema misto dentro do voto proporcional. O eleitor votaria, por exemplo, para vereador em duas vezes. Votaria num partido, critério da lista fechada, e votaria num candidato. E a bancada de cada partido teria uma dupla composição, pelo critério proporcional de lista fechada e pelo critério proporcional de lista aberta. Não é ficar em cima do muro, é entender que um período, às vezes, de transição exige uma prudência nesse sentido. Seria um de cada? Eu votaria... Atinge uma quantidade de votos, vai um da lista. Exatamente, quer dizer, uma casa com 500 deputados teria 250 eleitos pelo critério de lista fechada e 250 eleitos pelo critério de lista aberta. Teórica e programaticamente, eu sou pela lista fechada, mas eu reconheço que talvez uma situação intermediária cumpra um papel de transição mais seguro. Bom, tem uma pergunta aqui, se não me engano, a pessoa é Ive Martins. Está na hora de diminuir os deputados e senadores em Brasília, ter 18 ministérios civis e 3 militares. Dos 513 deputados, se reduziria para 341. Dos senadores, em vez de 3, 2 por estado. E a outra pergunta, uma pergunta e sugestão, né? José de Magalhães já questiona isso. Se a primeira existência do Senado não seria aprofundar o abismo das forças políticas entre os entes federativos, já que o Sudeste aglutinaria mais representações? A pergunta é se a primeira, a supressão do Senado pioraria o cenário? Se pioraria, daria mais força política para o Sudeste? Foi o senhor que levantou a hipótese, não é? Fica à vontade, professor. Olha, por que uma região ou um estado teria mais deputados ainda do que atualmente, né, nessa direção? Porque tem mais eleitores. A representação política não é do território, não é da região, é do número de eleitores. Se você tem mais gente morando no lugar e com o título ali fixado, é legítimo que uma parcela maior do eleitorado se faça representar em quantidade de representantes maior do que outro. A questão de que o Senado é majoritário, ao passo que a Câmara é proporcional. Então, nós temos um número menor por majoritário e um número maior por proporcional. Isso causa uma distorção. Eu apresentei aqui, quando critiquei o Senado, e eu sei que essa tese minha não tem nenhuma possibilidade de prosperar, né? Essa é uma causa perdida por muitos anos ainda. Mas o que é o Senado? É uma deformação brutal da representação política. Porque uma unidade da federação, por hipótese, com 200 mil eleitores, tem 3 senadores. E uma outra unidade da federação, por hipótese, com 15 milhões de eleitores, tem 3 senadores. É uma distorção. O desenvolvimento regional, os desequilíbrios regionais não passam por aí. Porque por aí tem passado o quê? As oligarquias locais. Exatamente das regiões mais atrasadas. Você tem um senador como a Marina foi senadora pelo Acre. Quer dizer, há, portanto, esse componente da distorção da representação política e há aquele outro componente, que é o componente do conservadorismo. O Senado, desde Roma, existe para manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio do quê? Das ordens vigentes. Das ordens vigentes. Não é? Só um comentário, tem uma pergunta sobre o número de parlamentares, se está na hora de diminuir. A representação política não fica maior ou menor, melhor ou pior, necessariamente pela dimensão quantitativa. Gastos que o sistema político representa tem que ser tratado numa outra dimensão, não é reduzindo. Então vamos suprimir, vamos fechar. Isso não é um bom argumento. Isso não é um bom argumento. O que precisamos é corrigir as distorções na representação e colocarmos, digamos, rédeas mais curtas com o dinheiro público. Mas atenção, o grande ralo por onde escoam os recursos públicos não é com a sustentação do sistema político, embora isso também exista. Não é com os privilégios de certas carreiras do Estado, embora isso exista, e nem com corrupção. É com o que se paga de amortização e juros.
47,5% do orçamento da União deste ano são destinados à chamada dívida pública. Este é o ponto por onde podemos ter mais recursos para aquilo que interessa à maioria social. O senhor quer se manifestar sobre essa questão do Senado e a representatividade, ou o senhor acredita que já foi... Eu acho que já foi, eu só acho, ratificando mesmo essa questão da qualidade, não da quantidade. Se fosse assim, poderíamos fechar e contratar administradores, não é, de Harvard, ou da FGV, ou da PUC, ou da USP, sei lá, ou da UFO, não é verdade? Teríamos que ter aqui administradores profissionais e não políticos, o que não é o caso. Vamos passar para a proposta do PMDB, que teria um auxílio de um referendo. Ela diz o seguinte: doação exclusiva para partidos políticos, a doação não seria mais para a figura do candidato, a pessoa, né, do candidato seria para o partido, e teria o fim da reeleição para os cargos executivos a partir de 2018. Vou começar com o senhor. O que o senhor pensa sobre essa proposta que foi feita pelo PMDB? Eu acho que ela é um pouco tímida, né? Assim, eu estou sendo, talvez, tímido na qualificação. Uma crítica mais contundente. Isso, Doação exclusiva para partido político. Qual é a diferença? Nenhuma. Eu dou para o partido político e o partido político faz o direcionamento do recurso como bem lhe convier. Mas deixa eu só fazer uma ponderação, doutor. A própria OAB fez uma ponderação com relação a isso. Se a doação for para o partido e nesse caminho aí se descobrir uma compra de votos, um abuso do poder econômico, não configuraria que foi cometido pelo candidato eleito. Então, não teria como caçá-lo, não teria como processá-lo. O entendimento da OAB, nesse manifesto todo que está sendo feito. O senhor continua entendendo dessa forma? Não muda muito? Vamos lá, novamente, o institucional e o pessoal, não é? Institucionalmente, você já delineou adequadamente o posicionamento da ordem. Pessoalmente, eu acho que a coisa poderia ser diferente. Eu acho que a situação da doação para o partido político não vai evitar nenhum problema, não é? Continua. Continua. E mais, mesmo passando aí, opondo-se ao que disse a ordem, não é? Mesmo a doação sendo feita ao partido e o partido fazendo a distribuição, quem vai praticar o ponto fora da curva, quem vai praticar a ilicitude, não é o partido, é a pessoa. Então, ou também o partido, mas o partido são as pessoas, não é? Então, o que vai acontecer é que, inevitavelmente, é possível alcançar as pessoas que são as autoras dos eventuais desvios e puni-las na medida em que a lei o permita. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Com relação a fim da reeleição para cargos executivos a partir de 2018, também não acho que isso seja uma necessidade. Também não acho que isso seja uma necessidade. Nós tivemos justamente uma emenda constitucional permitindo a reeleição para os executivos. Essa emenda é de... 98, antes de 98, um ano, 97. Isso. Então, o que nós tivemos aqui no país foram duas reeleições. Na verdade, nós tivemos a reeleição do presidente Fernando, no caso presidencial, né? Nós tivemos a reeleição do presidente Fernando Henrique e depois a reeleição do presidente Lula. Será que essas duas reeleições que aconteceram, com base naquilo que a Constituição permite e com base naquilo em que, em tese, era uma aspiração política daquele momento em que a emenda foi criada, será que isso mostra que aquilo estava errado? Será que este é o problema central? Será que 4 anos de mandato executivo são suficientes para resolver os problemas a que se propõe os chefes de executivo? Me parece que não. Parece que talvez esse seja um foco, um assunto que não mereça discussão nesse ponto, nesse momento. Acho que as reeleições elas foram bem-vindas, estão sendo bem realizadas. Volto a dizer, o problema não é o sistema atual na sua essência. O problema são as invenções e os desvios que são realizados no sistema atual. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, professor. Na volta, eu quero a opinião do senhor sobre isso. Você está assistindo à TV Legislativa, o programa Diálogos Públicos, hoje debatendo os aspectos gerais da reforma política. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos apresentando... Programa Escola do Legislativo.
Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo. Uma nova Câmara. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta pela TV Legislativa, hoje com o programa Diálogos Públicos, discutindo os aspectos gerais da reforma política. Participam conosco, está aqui do meu lado o doutor Ricardo, representando a OAB, e o doutor Edilson Gracioli, a Universidade Federal de Uberlândia. Doutor Edilson, a pergunta agora é para o senhor, já complementando aquilo que o doutor Ricardo falava no bloco anterior. O senhor é favorável ao fim da reeleição, conforme foi proposto pelo PMDB, a reeleição já em 2018, e sobre a doação exclusiva para partidos. Com relação a essa reeleição, o fim da reeleição, se o senhor for contrário, o senhor gostaria, por exemplo, de ter um mandato de 6 anos, um pouco maior, porque 4, evidentemente, seria um período um pouco curto, uma vez que primeiro ano se gasta para conhecer a máquina, depois, no meio do caminho, no segundo ano, tem-se uma eleição para prefeitos, no caso, que as eleições não são unificadas, né? E caminha um ano para um ano, caminha um ano para um ano. A opinião do senhor, o senhor é contrário à reeleição? Qual seria uma outra medida? Não, eu fui contrário e sou contrário à forma como se aprovou a emenda da reeleição em 98. E essa é uma matéria que eu ainda espero ver o STF se pronunciar a respeito, porque foi uma compra do direito de reeleição, escandalosa. Mas eu acho que é possível, sim, uma reeleição. Por quê? Porque você não pode punir o governante que teve o mandato condizente com o que a maioria do eleitorado defende e nem pode punir a vontade da maioria. Eu acho legítimo que seja reconduzido uma vez o chefe do Executivo, que possa ser reconduzido. A questão que está embutida na pergunta, imagino eu, diz respeito ao chamado uso da máquina administrativa, mas para isso nós teríamos que ter uma atuação mais efetiva da própria Justiça Eleitoral, no sentido de que a desincompatibilização que hoje já existe venha acompanhada de uma rigorosa fiscalização. É muito fácil para um prefeito, para um governador, para um presidente que disputa a reeleição, colocar seus prepostos para pressionar, por exemplo, funcionários comissionados e mesmo os não comissionados para que se envolvam na sua reeleição. E com relação à doação exclusivamente para partidos, eu não vou tomar muito tempo, eu acho que não altera substancialmente nada. Vamos passar efetivamente, acho que então... tem um detalhe ainda, que é a questão da unificação das campanhas que você colocou. Exato, perdão. O problema é que há interesses econômicos em que as eleições não sejam unificadas, porque há uma indústria das campanhas. Não sejamos, de novo, aqui cegos a toda uma economia que é movimentada com eleições a cada 2 anos. Então, eu acho que essa seria uma reforma importante. A unificação do calendário eleitoral. A cada 4 ou 5 anos, teríamos eleições gerais. Seria um avanço do ponto de vista
de definir rumos para o conjunto do sistema político. Bom, a proposta do PT, ela caminha muito próximo às duas anteriores, e o que ela traz de diferente aqui é o seguinte, a pergunta, parlamentar que sair da sigla, ele perde o mandato? Uma delas. A segunda, mulheres devem ocupar 1/3 das cadeiras do Legislativo por obrigação, tem que ter 1/3 destinado às mulheres? A população deve participar das decisões pela internet? São as 3 perguntas que são diferentes das propostas anteriores. O que vocês pensam sobre essas 3 propostas? Vou inaugurar aqui pelo último, né? A população deve participar das decisões pela internet. Óbvio que sim, né? Se hoje nós temos a facilidade que nos é proporcionada pela tecnologia, é óbvio, no meu entender, posso estar equivocado, que a participação popular deve lançar mão dos mecanismos criados e colocados à nossa disposição pela tecnologia. É óbvio também que o outro lado tem que ser verificado. Qual? Qual a segurança que é dada para a manipulação dos dados oriundos da utilização da tecnologia? Nós, hoje, temos em curso a utilização dos mecanismos eletrônicos nas eleições e, apesar das inúmeras e constantes especulações em torno da manipulação dos dados oriundos das urnas, até hoje nada foi efetivamente comprovado. Então, pensando juridicamente, enquanto não houver a demonstração cabal e processual de que aquilo ali está errado, aquilo está certo. Então, a internet ela tem que ser utilizada, evidentemente, de forma segura. Com relação à questão das mulheres devem ocupar 1/3 das cadeiras do Legislativo, eu tenho problemas com isso, porque, considerando o preceito superior da isonomia e o preceito implícito da desigualdade e da pluralidade, se nós vamos dar 30%, se o sistema vai dar 30% para as mulheres, nós vamos precisar de um sistema com mais de 100%, porque nós vamos ter que colocar participações obrigatórias de todas as supostas minorias. Como é que isso vai ficar? Não é? Nós vamos ter que colocar... vejam que eu disse supostas minorias, porque eu não sei até onde vai essa minoria, se é uma minoria numérica ou uma minoria de participação. Né? Nós vamos ter que colocar as mulheres, os negros, os corintianos, os vascaínos, e assim vai. Como é que vai ser isso? Não é? Nós vamos dedicar espaços específicos para cada um destes grupamentos? Acho que isso não seria adequado em função do atual estágio da evolução política da nossa comunidade. Professor. O que significa a participação política pela internet? É se informar, é opinar, é formular? Nesse sentido, sim. E eu concordo com os cuidados que devemos ter, porque os sistemas eletrônicos, as redes sociais, os dados bancários, nós estamos vendo aí como tudo isso, embora aparentemente seja seguro, na verdade não é. A vulnerabilidade está posta, inclusive, pelos esquemas de espionagem internacional. Então, eu acho que é favorável. Eu utilizo no meu dia a dia várias formas de intervenção via internet, mas não façamos da tecnologia nenhum fetiche, porque se você coloca uma determinada notícia numa rede social, em menos de 30 segundos ela já virou a 10ª da lista, porque a superficialidade é o que marca também as mídias, né? A linguagem indicial. Com relação a uma política de cotas dentro do parlamento, hoje já existe a obrigatoriedade dos partidos terem nas suas listas de candidatos, se eu não me engano, 30% de mulheres. Eu acho o seguinte, é uma política, digamos, afirmativa para aumentar a participação do segmento das mulheres na vida política institucional, mas eu volto a um ponto lá no começo da minha fala. O candidato da região não me representa por ser da região. A condição de gênero não garante maior representação. Eu, muitas vezes, em muitas questões, sou melhor representado por mulheres do que por homens. Então, eu sou muito cético quanto à relevância desse tipo de indução. Eu não acredito que ela seja importante. Há uma outra questão na proposta do PT, qual que é?
Tem a ver com o que o senhor falou no bloco anterior. Essa proposta aqui pergunta efetivamente se o candidato, melhor dizendo, se o eleito por um partido, se ele trocar de partido, se ele perde o... Deve perder. Deveria perder. Ele não é representante de si. Não é representante de si. Ele tem que expressar um projeto político. Senão nós caímos na hipertrofia do individualismo. Não... Libera o microfone do doutor Ricardo, por favor. E isso me permite dizer, é uma questão técnica, né? Ele está lá por conta da proporcionalidade, não é? E a proporcionalidade leva em consideração o partido político. Então, é uma questão óbvia, ele não pode perder. Quer dizer, ele tem que perder, né? Eu percebi que, na maioria das perguntas aqui, o financiamento público de campanha é algo que está presente e as perguntas elas vão mudando, né? Tem uma aqui que diz o seguinte, ela é do Fausto. Já os críticos da proposta dizem que o financiamento, se for exclusivamente público, o poder de grandes partidos provavelmente se fortalecerá, uma vez que eles seriam os únicos a receberem alguma forma de financiamento de campanha, não havendo possibilidade de agremiações partidárias menores crescerem. Aí tem toda uma argumentação aqui que é importante também, mas acho que vamos nos ater a esse início aqui. Não é exatamente uma pergunta, mas um ponto de vista do Fausto. Vocês acreditam que só os partidos fortes vão se fortalecer ou não? Isso não é razoável o que o Fausto está pensando? Razoável é. Ele não é efetivo, acredito. Não é? Se hoje... vamos imaginar o cenário, né, onde há apenas o financiamento público exclusivo de campanha. O argumento contra. Só os grandes partidos vão se fortalecer. Agora vamos transpor o argumento por detrás deste para o cenário atual. Hoje nós temos um financiamento misto, onde há financiamento privado, liberado, a exceção por conta daqueles limites que são tímidos, né? E temos também um financiamento público. Quem é que se dá bem hoje? Ora, as estatísticas não mentem. As campanhas que contam com maiores recursos oriundos da parcela privada da população são as campanhas vitoriosas. Então, se naquele cenário proposto, em tese, só os grandes partidos vão crescer e se manter, hoje apenas crescem e se mantêm aqueles que têm acesso a maiores recursos privados. Então, eu acho que esse argumento, considerando que é ruim aqui ou lá, ele não vale para ser discutido e levado em consideração. O que tem que ser equacionado, volto a dizer, são as distorções que o sistema proporciona. Professor. Alô, está embutida, salvo engano da minha parte, nessa pergunta, uma questão que diz respeito a um outro problema, que é a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É aquele dispositivo legal que prevê que tem acesso ao fundo partidário apenas partidos que tenham um percentual mínimo de votos nas eleições anteriores, de cadeiras nesse ou naquele cargo. Eu sou favorável à ampla liberdade de organização partidária. Minorias têm o direito de se expressar partidariamente também. Agora, qual é a questão? O financiamento público traria para o repasse às campanhas o critério da barreira, né? Da cláusula de barreira? Não necessariamente. Então, não é o financiamento público que vai ampliar ou aumentar os partidos que já são grandes, né? Você pode ter uma organização que permita que o acesso ao financiamento público de campanha se dê de maneira que também os pequenos partidos tenham essa possibilidade, né? Eu vou voltar numa questão aqui das manifestações. Durante as manifestações, os manifestantes pediram o fim da PEC 37, que não se discutisse ela, da PEC 33, de uma série de reivindicações. Mas uma que estava latente mesmo era o fim da corrupção. Pelas